Então fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí ao nosso canal, vamos aqui para mais um vídeo. E a mídia, né, vai falar sobre a atuação do Flamengo, a vitória sobre o Goiás, uma vitória muito importante aí, dentro de casa, válida pelo Brasileirão. O Flamengo estava precisando dessa vitória e teve alguns pontos positivos, né, muitos pontos positivos na verdade. Os comentaristas vão falar, né, sobre jogadores que se destacaram, a postura do time do Flamengo, né, e muito mais. Então já vai deixando aí o seu like, se inscreve, ativa o sino, que você vai estar sempre recebendo aqui novidades, notícias sobre o Flamengo, tá certo? Deixamos aqui os créditos para a ESPN Brasil e, feito isso, vamos para o corte. Sampaoli, nas derrotas ou nas vitórias, ele está pedindo mais contundência, mais eficiência nas chances criadas. Poderia ter sido um placar mais elástico ontem para o Flamengo? Mais pelo segundo tempo. Primeiro tempo, acho que até o Sampaoli falou, o Flamengo querendo acelerar muito o jogo. Eu acho que até a afobação do time, que até apresentou algumas atuações boas em alguns momentos, mas o resultado não vinha. Então parecia um time ansioso e até tem um lance marcante do Wesley durante a partida, que ele faz a boa jogada e aí tem opção de passe, faz a finalização e até o próprio Sampaoli, calma. Acho que acabou refletindo bem o que foi o primeiro tempo do Flamengo. O segundo, com mais cadência, um time que aí... Mais consciente com a bola. Exatamente, Nath. E conseguiu construir o resultado que estava faltando. Acho que até em derrotas, como por exemplo contra o Inter, talvez tenha tido, considerando a qualidade dos adversários, né? Acho que até teve outras atuações que foram até melhores que essa, mas nessa veio o resultado que era importante, de um Flamengo que aos poucos vai se adaptando, com o Sampaoli que vai fazendo muitas mudanças, Vitor Hugo muito bem, já falei na abertura do programa, Cebolinha encaixando boas partidas pela equipe do Flamengo, combinando muito bem com o Ayrton Lucas, né, que é o grande nome desse começo de temporada, e tô gostando muito, já não é de hoje, do Pulgar, desde que ele voltou de lesão, tem encaixado boas partidas defensivas, com a bola também construído muito bem. Inclusive, os 2 gols ele participa. Na troca de passes do segundo e na recuperação da bola no primeiro gol. Esse foi um achado onde pouco se esperava, né? Poucos cogitavam. Agora está faltando... Eu diria que ninguém. Mas eu pedi o Pulgar desde o Mundial. Sim, é verdade. O professor, vai verdade. deixar uma vai tirar Pulgar o Gerson, atrás dele, do Sampaoli? Lembra, professor? Vai tirar o Gerson, vai só pôr você. quem? Eu só não falei ninguém. E ninguém deu ouvidos à Natália Ferrão, mas o Sampaoli conhece o Pulgar. Olha a cara da Natália. Mas está faltando aquele desafio grande, né? Porque nos jogos grandes a coisa faz o balanço tá aí, você vai ter Maringá, Nhomblense e Goiás. É o Curitiba, né? Na estreia também. E Curitiba na estreia, né? É pouco. Falta aquele jogo para quem já perdeu para a Inter, para quem já perdeu o clássico com o Botafogo. Mas por isso que ele fala da contundência, porque se a gente pegar o jogo contra o Inter, em muitos momentos do jogo o Flamengo foi muito superior ao Internacional, poderia ter ganhado, não ganhou. O próprio jogo no clássico, o Flamengo constrói e produz bastante e não consegue resultado. Falta também dos jogadores que estão lá. O que ele pode fazer, ele está fazendo. Os jogadores que estão lá não estão conseguindo guardar. O Flamengo, mesmo quando perde, tem um nível de produção ofensiva muito grande. E ontem até produziu menos, contando os 2 tempos, do que em derrotas. Mas pelo menos a atuada do jogo foi mais favorável ao Flamengo. Né? O gol do Everton Ribeiro sai num raro momento do jogo que o Goiás tentava complicar um pouco mais as coisas. E ali sai o gol daquela estabilizada. Um raro momento do jogo e um raro lance de categoria do Everton Ribeiro. Não do Everton Ribeiro, mas no futebol em geral. Que golaço. Não é fácil fazer um gol daquele, né? Recurso. Quem fez? Foi um jogador do Botafogo que fez outro dia? Foi. Um gol assim? Contra o Vitor Sá. Primeiro gol contra o Galo. Contra o Galo. 2 rodadas seguidas. Aproveitar a passagem para fazer bonito. Tomara que a gente tenha toda rodada um gol desse. Né? A beleza é eficiente, né? Assim, a gente vê nesse Campeonato Brasileiro jogos com nível melhor de futebol praticado do que a gente via na temporada passada. Né? Um pouco mais de equilíbrio, a gente tem falado que talvez esse seja o Campeonato Brasileiro mais difícil dos últimos tempos, pelo nível dos times, os times, alguns que viraram SAF investindo, dando continuidade de trabalho, times que não eram do eixo, né, considerados do eixo, com uma estabilidade e com uma competitividade muito grande. Então a tendência é que a gente veja cada vez mais o nível do futebol brasileiro em algumas partidas sendo elevado. E o do Flamengo, você vê sendo elevado? Vocês veem?
Já com a cara do Sampaoli ou ainda é cedo? Ah, já tem a mão dele. Já, também Falta acho. um pouco ainda para ser aquele Sampaoli que a gente já viu que ele pode ser no futebol nacional. E aí eu não estou falando nem tanto pelo Atlético, mas muito mais pelos recursos escassos que ele tinha no Santos e fez esse time jogar mais. Então, no Flamengo, ele tem ainda a possibilidade de fazer esse time jogar muito mais. Não tão escassos, não exagere, Não, porque não, não comparado. ele pediu e recebeu uns 15 jogadores no Santos. Não comparado ao que, inclusive, não pagaram muitos. Estão pagando até hoje. Não, tem uns que nem pagaram, né? Mas não comparando... A qualidade. A qualidade, exatamente. Isso daí, antigamente, a televisão da gente tinha um negócio que era o estabilizador, né? Que era para estabilizar, a imagem ficava assim. Dá a impressão que ele tá na sintonia fina. Está sintonizando ainda, né, professor? Que é nítido que melhorou do que era com o Vitor Pereira, isso acho que é bem claro. Mas é longe do potencial do Flamengo ainda. Mas acho que é total paciência. Não dá para exigir do São Paulo que as coisas já tivessem mudado completamente só porque o Flamengo, ainda a meu ver, tem o melhor elenco do continente. Ainda com as peças que Mas tem. ainda tem desequilíbrios. Né? Exatamente. O Palmeiras é o time mais consistente hoje. Mas o Flamengo, acho que na qualidade das peças, é o que tem o teto mais alto. Eu não me lembro, o professor talvez lembre, né? De ver alguém se lesionar ou se machucar numa cobrança de pênalti. Você já tinha visto isso, Não, professor? assim, direto assim, não. Já saí... Você que viu o Di Stéfano começando a carreira, você que viu o Leônidas da Silva nascendo para o jogo. Grande Leônidas. Ei, professor, mas falando sério, eu não lembro. Pedro cobrou o pênalti, fez o gol e saiu mancando? Nunca vi isso. E o Ivan na câmera também. Ele... Nosso cameraman, o Ivan? Muito disso. Não realmente... Até porque se está sentindo alguma coisa, geralmente não cobra, né? E é uma contusão diferente daquela que quase ameaça ele de não entrar no jogo. Será que foi a paradinha? Rapaz, que coisa rara, né? Bem inusitado. Você já tinha visto, André Zito? Não tinha visto. Sozinho ali. Que coisa. Ainda bem que o Flamengo tem qualidade para substituir. Próximo jogo já volta o Gabigol, né? Foi suspenso por amarelo só por reclamação, né? Nenhum amarelo. Ele já embala dali, ó. Ele já bate... Ele corre para comemorar, parece que ele sente, né? E não é a lesão que afastou ele, né? Lembrando que o que afasta ele do jogo anterior é a questão de tornozelo, o entorse que ele tem no tornozelo, e preocupação. Porque tem... Eu não lembro quem o Flamengo enfrenta agora. Bahia e Flamengo, é isso? Sábado. Em Salvador. Arena Fonte Nova, sábado, 4 da tarde, Bahia e Flamengo. E depois tem um Fla-Flu. Ou Flu-Fla. Não, Flamengo e Corinthians, não é isso? Não, é o Flu-Fla, é da Copa do Brasil. É da Copa do Brasil. Copa do Brasil, falando tá da certo. sequência. Tá certo, na e Copa depois do um Brasil. Flamengo e Corinthians. Então a sequência também é complicada. Torcer para recuperação rápida. O Pedro, assim, por toda a instabilidade que o Flamengo viveu na temporada, nada tem a ver com o Pedro. Tem um ano espetacular o que tem feito de gol. E também, de outro aspecto, importante para o Bruno Henrique, ainda que às vezes não exatamente como a gente viu a posição dele, onde ele mais brilhou no Flamengo, mas tendo minutos. Acho que é o mais importante agora. O cara readquiriu o ritmo, foi muito tempo parado. Exatamente. Então, a gente nesse tem aspecto foi positivo. o Bruno Henrique falando. Vamos acompanhar o que ele disse depois do jogo lá na Zona Mista. E dele? Do Maracanã, Bruno Henrique. Me senti super bem, onde eu já poderia voltar a jogar sendo titular ou não. Nos jogos passados eu entrei, mas é difícil você entrar no decorrer do jogo. Entrei contra o Racing, um jogo difícil, Botafogo também. E com todo respeito ao treinador e aos meus companheiros também, respeito todo mundo, mas eu quero jogar e acho que jogando eu vou conseguir cada vez mais aprimorar a minha parte física. Então, estou muito feliz de estar voltando aos 90 novamente, né, depois de um longo período. Então, está todo mundo de parabéns pela vitória. Tá pedindo lugar aí, você viu? É difícil entrar durante o jogo, com todo respeito aos companheiros e ao técnico. Eu quero jogar. É o direito dele, não falou nada demais. Não. Mas ele ficou muito tempo parado, né? Mas não tem calma. que ser devagarinho para ele voltar? E ao Principalmente elenco. porque quem tá jogando onde teoricamente ele joga, o Everton Cebolinha, ele tá crescendo no jogo. Tá jogando bem, né, o Ele Cebolinha? tá começando a jogar numa rotação daquele Everton Cebolinha que fez ele ir pra fora do país. Everton Little Onion? Cebolinha? Mas o Bruno Henrique, se ele conseguir reconquistar a confiança que ele já teve, o futebol que ele teve, talvez não naquela intensidade que a gente já viu, porque a lesão dele foi muito grave,
Ele vai ser um baita reforço pro Flamengo na temporada. Ele já é um jogador que no Santos, lembra? Teve uma... Esteve lesão do afastado olho. por causa de uma lesão do olho, quase um ano, né? Eu acho que é natural a ansiedade Ele de não- quem ficou tanto tempo parado, de quem Natural. jogou a bola que jogou no Flamengo. Eu imagino ali o mental, ele tá ansioso, ele quer logo voltar e tal. Mas eu entendo o técnico, a comissão técnica. Tem que ser devagar. Até de repente para ele não sofrer uma lesão muscular, ficou tanto tempo, né? Ou tô errado? E até pelo estilo... Desculpa, professor. Não, é que não tem brecha no time, né, Donk? Não é um caso do Renato Augusto no Corinthians lá, que a hora que ele chegar ele tem que jogar. Se ele fosse meio Agora, campista, né, né, professor? se Talvez tivesse ele outra cobrasse, brecha, é ele difícil. entraria na vaga do Gerson, mas ele joga numa posição que hoje, querendo ou não, tá encaixada, E né? é bom ter cautela também até pelo estilo de jogo dele. É um cara de explosão. É um cara que é o forte dele é arrancado. Então, assim, recuperar o ritmo é importante para ele ver em que condição que ele chegaria, né? Para manter a característica que o consagrou como jogador do Flamengo. Matheus Cunha. Será que vocês gostaram? Será que o Matheus Cunha vira titular do Flamengo de São Paulo? A gente tem uma tela, é isso? Vamos com a tela? Tá aí. Matheus Cunha pelo Flamengo na partida contra o Goiás. Jogou o tempo inteiro, 14 chutes sofridos, 6 certos e 6 defesas. Aproveitamento? 100% em defesas. E 21 saídas em cruzamentos. O Santos estava no banco de reservas ontem. Depois daquela pancada que ele levou, foi no jogo contra O Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, teve a pancada na cabeça, saiu durante o jogo, substituído pelo Matheus Cunha. E aí ficou no banco ontem. Será que foi uma prevenção? Ou o São Paulo já quis testar mais o Matheus Cunha, já pensa numa substituição? Quando eu vejo essa movimentação, e aí no gol do Flamengo, é óbvio que aí nesse caso tem a questão da lesão sofrida pelo Santos, mas eu já me lembrei do São Paulo no Santos Futebol Clube, quando ele chega, começa com aquele papo, não, vou fazer um rodízio, o Vanderlei, entre o Vanderlei e o Everson, um vai ficar mais para Copas, outro para o Brasileiro, rodízio durou 2 semanas. Mas tem uma O diferença. Vanderlei não jogou nunca mais. Honestamente, ocasião. Nesse caso agora, foi a pela lesão. oportunidade, pela lesão, assim, é uma pancada forte no rosto que sofre. Então, mas Santos. fica no banco de reservas? Então, eu tô falando da ocasião. Isso que eu tô achando estranho. Porque... Se ele tomou a pancada na cabeça e não pode jogar... Jogar, mas pode ficar no banco. Não, mas fica no banco, eventualmente se entrar. o mas- outro tem um problema com o outro, ele vai entrar? Então, tô falando por isso que eu falei da ocasião. Às vezes, pra ele fala assim, bom, é um jogo que eu consigo talvez controlar, porque o nível técnico do time adversário talvez não me ofereça tanto risco. Santos, descansa aí. Queridão, fica aí quietinho. Recupera essa tua Eu face perguntaria, até quando, professor? e vai Não, pro... se eu fosse o Santos, eu falava, não, professor, eu tô bem, pode me colocar. Então, eu acho que foi a ocasião. A ocasião fez o São Paulo fazer o que talvez ele já quisesse. Em Ou relação dar uma poupada também, porque por causa da pressão, do excesso de críticas, de cornetagem que vem São sofrendo Paulo o não faz Santos. isso, não. Eu acho que é mais essa lembrança do Abel tem uma diferença, né? Ali ele tinha trazido um goleiro. tem esse Ele ponto. pediu um cara para sair com o pé. Que veio do Ceará, né, o Everson? O Everson veio do Ceará. Então ele já está mal intencionado. Ou bem Ele intencionado. já estava maquinando. Né? Nesse caso, eu acho que foi eventual. Até porque não há assim, uma diferença gritante entre os dois goleiros. Você falar assim, não, Matheus, Com o pé, né? sai com o pé. Não é por aí. Agora, se o menino entrar, se mantiver bem, pode colocar uma pulgar atrás da orelha do Sampaoli Tava no com sentido... saudade Vamos disso, lembrar. professor. Eu usei Os seus aquele tempo. trocadilhos. Eu tinha usado pulgar. Eu falei Mas só baixinho aqui. uma, viu? professor. O professor usou uma ontem, o Rafael Não. Prats, na mesma hora, Não. deu nota 4. Eu dei 3. Só vamos lembrar. Pra essa é 3? Não, a de ontem. E essa de hoje? Ela era de ontem. Colocaram uma pulgar atrás da Não, orelha? qual foi? Nota 2, professor. Qual foi a de não, ontem? A gente já nem essa- lembra. Não lembro. Professor, não Não lembro lembro nem que mais. eu Foi tomei tão de ruim café que eu da não manhã, lembro. professor. Mas vamos lembrar também que o Rossi tá chegando aí, né? Mas também não joga bem com os pés. Então, mas aí a situação ainda vai discutir ainda mais, né? Se a gente já tá falando agora com a questão do Matheus Cunha. É capaz dele falar pra diretoria, não fui eu que pedi. Quero outro. O Rossi é grande catador de pênalti. Isso ele é. Essa é a especialidade dele. Mas o Santos também tem seus pênaltis, Opa. né? No É. currículo. Pegou um contra o Flamengo, Então. pelo Atlético Paranaense. Pô, mas aí você tá falando de um. Diga, amigo Leão. O Leão tá falando. Hoje- Tá ouvindo aí? Câmbio. Câmbio. Ah!
Olha a pergunta do amigo. Quanto o Flamengo está atrás de Fluminense, Palmeiras? Hoje? Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Se você curtiu, por favor, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino para estar sempre recebendo aí notícias e novidades sobre o Flamengo, né? Pelos comentários aí, vimos que o Flamengo evoluiu, né? Muito comparado aí às outras partidas. Destaque aí pro Eric Pulgar, né? O jogador aí chileno que jogou muita bola, vem jogando muita bola, na verdade, né? Uma surpresa aí para muitas pessoas. E o Flamengo ganha aí, né? Uma boa peça para utilizar durante a temporada, assim como o Bruno Henrique também, né? Que já vimos que ele já começou já a dar uns piques maiores, né? Com velocidade. E aos pouquinhos o Flamengo vai estar ganhando também uma outra peça que já brilhou muito com essa camisa, né? E é isso. Acredito que esse time tem muito a evoluir ainda. O São Paulo também acredita nisso. E se continuar dessa forma, né? A evolução vai ser algo natural, vai ser algo constante. E é o que a torcida tanto espera, né? O Flamengo ainda peca muito em perder gols, mas é algo que precisa melhorar. E com treino, finalização, o Flamengo vai estar melhorando isso. Porque muitos jogos o Flamengo não era para perder. O jogo contra o Inter, o jogo contra o Furacão, Atlético Paranaense, não era para o Flamengo perder. O Flamengo perdeu muitas chances, o que acabou custando caro, né? Então, se o Flamengo conseguir ajeitar a parte da finalização e da marcação, vai ser muito difícil segurar esse Flamengo. Essa é a minha opinião. Mas aí não depende de mim, né? Depende justamente dos jogadores e também do seu técnico, né? Que vai ajeitar as coisas e precisa ali bolar um esquema tático, dar aí para os jogadores uma certa motivação, né? E muito mais. E vai depender muito também do esforço de cada um, né? De cada jogador que esteja interessado em mudar, em evoluir, em desenvolver cada vez mais a parte técnica e a parte tática. Mas é isso, agradecemos a todos. Esse foi o vídeo e até o próximo.